Bert Hellinger disse: "A maior honra que um filho pode dar aos pais é viver bem a sua própria vida." Essa frase simples e direta contém uma sabedoria profunda, capaz de transformar a forma como olhamos para nós mesmos e para aqueles que vieram antes de nós. Porque muitas vezes, sem perceber, deixamos de viver a nossa vida para carregar fardos que não nos pertencem. Você já se perguntou quantas escolhas suas foram realmente suas? Quantos caminhos você seguiu por amor cego à sua família, por medo de decepcionar ou por sentir que precisava compensar algo que faltou no sistema? Viver a sua vida e ocupar o seu lugar não significa rejeitar ninguém, mas sim reconhecer onde cada um pertence e deixar que a vida flua em sua ordem natural. E se esse tema já faz sentido para você, aproveite este momento. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões como esta e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Quero saber de você também. Está fazendo sentido até aqui? Qual assunto você gostaria de escutar por aqui nos próximos vídeos? Hellinger observou em milhares de constelações que muitos filhos tentam aliviar a dor dos pais, assumir responsabilidades que não são suas ou até seguir destinos que não lhes pertencem. Isso acontece por amor, mas é um amor cego que aprisiona. O amor que liberta é aquele que olha para os pais com respeito, que reconhece que eles são grandes e que nós somos pequenos, e que apenas recebemos deles a vida. Esse é o nosso maior tesouro. Quando um filho ou filha ocupa um lugar que não é seu, seja cuidando do pai ou da mãe como se fosse adulto, seja carregando culpas ou fracassos de gerações anteriores, algo dentro dele se quebra. A vida perde força. Os relacionamentos se tornam pesados, a profissão não se sustenta. É como se houvesse uma trava invisível que impede o fluxo. Viver a sua vida significa soltar esses pesos. Significa devolver aos outros o que pertence a eles e carregar apenas o que é seu. É assumir a sua parte, o seu destino, com gratidão. E isso não é frieza, não é egoísmo. É a forma mais amorosa de honrar quem veio antes. Pois, como dizia Hellinger, o amor que une verdadeiramente é o amor que respeita a ordem. Quero que você faça agora um pequeno exercício. Feche os olhos por um instante e imagine seus pais diante de você. Veja-os como os grandes, aqueles que vieram antes, que abriram caminho. Diga em silêncio: queridos pais, eu reconheço vocês como grandes e eu sou apenas o pequeno. Eu tomo de vocês a vida tal como me foi dada e faço algo bom com ela. Permita que essas palavras desçam até o coração. Sinta como algo se reposiciona dentro de você. Esse gesto simples coloca você no seu lugar. E quando você está no seu lugar, a vida volta a fluir. O que antes parecia pesado começa a ficar mais leve, porque a energia que estava invertida encontra o curso natural, dos pais para os filhos, dos mais velhos para os mais novos, da origem para a continuidade.
Imagine o caso de uma filha que, desde pequena, precisou consolar a mãe. Ela cresceu ouvindo as dores da separação dos pais, ocupando o lugar de confidente. Essa filha, sem perceber, deixou de viver sua própria infância para assumir uma função adulta. Mais tarde, ao tentar construir sua vida, percebe que algo sempre aprende, como se ainda precisasse cuidar da mãe. Esse é um exemplo de alguém que não encontrou seu lugar. Ao devolver à mãe a responsabilidade pela própria dor e ocupar o seu espaço como filha, essa jovem encontra liberdade para amar, trabalhar e prosperar de verdade. Hellinger via isso em muitos contextos. Pessoas que ficavam doentes sem motivo aparente, jovens que se sabotavam na carreira, casamentos que não se sustentavam. Tudo porque alguém estava vivendo a vida de outra pessoa, ocupando o lugar errado no sistema. E sempre que isso acontecia, o caminho de volta era o mesmo: honrar o que veio antes, reconhecer o tamanho de cada um e assumir apenas a própria vida. Você pode reforçar esse movimento com afirmações simples que atuam como lembretes internos. Eu solto o que não é meu. Eu deixo com você o que é seu. Eu tomo apenas a minha vida. Eu ocupo o meu lugar e sigo em frente. Repita essas frases sempre que sentir que está sobrecarregado por algo que não entende. Aos poucos, elas ajudam a reorganizar sua postura interna. Conheci uma pessoa que sempre sentia culpa por prosperar mais do que seus irmãos. Toda vez que alcançava um sucesso, sabotava-se em seguida. Em uma constelação, percebeu que estava tentando carregar o peso da falta dos outros. Quando entendeu que cada um tem o próprio destino e que ela só podia viver a própria vida, algo se libertou. Dias depois, começou a relatar mais fluidez no trabalho e até nos relacionamentos. Isso é o que acontece quando alguém encontra o próprio lugar. Esses movimentos não são mágicos, mas são profundos. Eles exigem coragem para olhar para a verdade, humildade para reconhecer os limites e amor suficiente para respeitar o destino de cada um. Mas o efeito é poderoso. Quando você encontra seu lugar, tudo ao redor começa a se equilibrar. Agora quero te propor mais uma prática. Pegue uma folha de papel e escreva os nomes de alguns familiares com quem você sente que existe um peso ou uma confusão de papéis. Depois, escreva frases como: eu vejo você. Eu respeito o seu destino. Eu deixo com você o que é seu e tomo apenas o que é meu. Leia essas frases em voz alta, devagar, sentindo cada palavra. Esse gesto simples tem o poder de liberar amarras invisíveis. E lembre-se, ocupar o seu lugar é também um ato de coragem. É reconhecer que você não precisa salvar ninguém, não precisa carregar dores que não lhe pertencem. É aceitar que o maior presente que recebeu foi a vida e que com ela pode criar algo novo. Esse é o movimento que mais honra seus ancestrais. Viver plenamente, em paz com o que veio antes. Quando você começa a se abrir para o movimento de ocupar o seu lugar, a vida passa a mostrar sinais de transformação. É como se tudo ao seu redor, antes pesado e nebuloso, começasse a se alinhar de maneira inesperada. Bert Hellinger observou que a ordem é como um rio. Quando cada pedra está em seu lugar, a água flui sem obstáculos. Mas quando uma pedra está deslocada, a corrente cria turbulência, redemoinhos, represamentos. Assim é o sistema familiar. Encontrar o lugar certo não é apenas uma escolha pessoal, é um gesto que reorganiza todo o rio da vida.
É importante compreender que ninguém pode viver a vida de outra pessoa. Quando tentamos assumir esse papel, estamos ocupando um espaço que já tem dono. Um filho nunca poderá substituir um pai. Uma filha nunca poderá ser a parceira do pai. Um neto não pode curar a dor de um avô. Esse tipo de substituição gera confusão, porque cada lugar tem uma função única e insubstituível. O que pertence a um, pertence apenas a ele. E aqui surge um dos maiores aprendizados das constelações. Amar não é carregar. Amar é respeitar. Quando respeitamos o destino do outro, reconhecemos sua força e sua responsabilidade diante da vida. Quando deixamos com cada um o que é dele, abrimos espaço para que o amor se torne leve, verdadeiro e libertador. Muitas pessoas acreditam que precisam sofrer junto com seus pais para provar amor e lealdade. Carregam culpas, dores, doenças ou fracassos, acreditando que, dessa forma, estarão honrando sua história. Mas esse não é o caminho. Hellinger dizia que o amor verdadeiro quer que o outro esteja bem. E estar bem significa deixar que cada um viva o que lhe pertence, sem tirar a força de ninguém. Imagine um jovem que vê o pai fracassar nos negócios. Esse filho, tomado por um amor cego, decide não prosperar também, para que o pai não se sinta humilhado. Ele cresce, mas repete os mesmos fracassos, sabotando-se a cada passo. Isso não é lealdade saudável, é uma prisão. O verdadeiro amor diria: querido pai, eu honro sua história, eu respeito suas escolhas e eu sigo com a minha vida. Eu faço diferente, e ao prosperar, também honro você. Esse é o movimento que liberta. Você pode sentir dentro de si se está vivendo algo que não lhe pertence. Basta observar. Onde há repetição de fracassos, onde existe um peso desproporcional, onde a sua vida parece estagnada, como se algo a puxasse para trás. Esses são sinais de que talvez você esteja ocupando um lugar que não é seu. Quando isso acontece, é hora de devolver. Não de maneira racional, mas através de um movimento interno profundo, que reconhece e respeita. Um exercício poderoso é se imaginar diante da pessoa de quem você sente que carrega algo. Olhe para ela em silêncio e diga: eu vejo você. Eu respeito o seu destino. Eu deixo com você o que é seu e tomo apenas o que me pertence. Sinta essas palavras como um gesto de amor, não como rejeição, mas como devolução. Outro ponto fundamental para encontrar o seu lugar é reconhecer a hierarquia natural dentro da família. Os pais vieram antes, os filhos vieram depois. Os avós são ainda maiores, pois vieram antes dos pais. Essa ordem é inegociável. Quando um filho se coloca acima dos pais, julgando-os ou tentando cuidar deles como se fosse adulto, ocorre uma inversão. Essa inversão enfraquece, porque a energia da vida só pode fluir de cima para baixo, do mais velho para o mais novo. Quantas vezes você já se pegou julgando seus pais achando que faria melhor do que eles? Quantas vezes desejou que fossem diferentes, mais amorosos, mais presentes, mais fortes? Esse julgamento, por mais compreensível que seja, é um peso que o prende. Pois ao julgar, você se coloca acima deles, e ao se colocar acima, perde o fluxo da vida. O movimento de cura acontece quando você consegue olhar para eles exatamente como são, sem exigir que tenham sido perfeitos, sem cobrar aquilo que não puderam dar.
apenas reconhecendo: foram vocês e somente vocês que me deram a vida. E a vida que me deram foi suficiente. Esse é um dos movimentos mais fortes que Hellinger nos deixou. Quando você toma a vida exatamente como ela veio, sem condições, você encontra uma força inabalável. Esse movimento não é fácil, porque muitas vezes temos feridas reais. Mas aqui entra a sabedoria sistêmica. A vida não pede que você aprove ou concorde, apenas que reconheça. Você não precisa justificar a dor, mas pode se libertar dela ao aceitar que os pais são os únicos que poderiam ter lhe dado a vida. Essa aceitação abre espaço para que você ocupe seu lugar de filho ou filha, sem tentar ser maior do que eles. Quero compartilhar uma história que ilustra bem isso. Uma mulher adulta carregava ressentimento profundo contra a mãe, por sentir que nunca havia sido amada de verdade. Durante uma constelação, essa mulher pôde olhar para a mãe e dizer: "Querida mamãe, eu vejo o quanto você também sofreu. Eu tomo de você a vida, do jeito que veio. Foi suficiente." Essas palavras não apagaram a dor, mas libertaram-na do ressentimento. Ela passou a ocupar o lugar de filha, e a mãe pôde ocupar o lugar de mãe. Meses depois, essa mulher relatava que sua relação com os filhos havia mudado completamente, pois já não repetia a mesma falta de amor. É assim que o movimento sistêmico funciona. Ao ocuparmos o nosso lugar, liberamos não apenas a nós mesmos, mas também as próximas gerações. O que antes era peso, torna-se força. O que antes era prisão, torna-se liberdade. Agora quero propor mais um exercício prático para você. Encontre um lugar tranquilo, respire fundo e imagine a sua família inteira atrás de você. Pais, avós, bisavós, todos os que vieram antes. Imagine-os como uma grande corrente, todos olhando em sua direção. Sinta que de cada um vem um fio de energia e que todos esses fios se encontram em você. Diga, em silêncio: "Eu honro todos vocês." Eu tomo a vida que veio através de vocês e faço algo bom com ela, cada um no seu lugar e eu no meu. Permaneça alguns minutos nessa visualização e perceba como a energia muda em seu corpo. Esse tipo de prática ajuda a internalizar a ordem, porque não basta compreender intelectualmente. O corpo precisa sentir, o coração precisa experimentar. Só assim o movimento se torna verdadeiro. E ao viver a sua vida, você também precisa abrir mão das expectativas. Muitas vezes ficamos presos tentando agradar, tentando cumprir os sonhos que nossos pais projetaram em nós. Mas viver a sua vida significa diferenciar-se, mesmo que isso cause incômodo. Significa escolher o seu caminho, ainda que diferente do esperado. Isso não é desrespeito. É a vida pedindo expressão. Hellinger dizia que a vida não suporta ser adiada. Quando tentamos viver segundo as expectativas de outros, a vida nos cobra. Às vezes com doenças, às vezes com tristeza profunda, às vezes com fracassos repetidos. Mas quando você tem coragem de seguir o seu destino, mesmo que seja diferente, você está honrando seus pais de maneira ainda maior, porque está usando a vida que recebeu para criar algo único. Pense em um filho de médicos que, desde pequeno, ouviu que deveria seguir a mesma profissão. No entanto, sua paixão sempre foi a arte.
Se esse filho tentar agradar aos pais, talvez até se forme em medicina, mas viverá infeliz, dividido. Sua alma, em algum momento, cobrará o preço. Mas se ele tiver coragem de seguir sua vocação, mesmo que seja difícil no início, encontrará realização e força. Nesse momento, ele estará vivendo sua vida e ocupando o seu lugar. Esse é o convite das constelações: reconhecer, honrar, agradecer, mas também diferenciar-se. Não como rebeldia, mas como expressão da vida. A vida que veio através de você pede para ser vivida da sua maneira. Se você não fizer isso, quem fará? Agora, repita comigo algumas afirmações. Eu tomo a vida dos meus pais, tal como me foi dada. Eu honro o destino de cada um da minha família. Eu deixo com os outros o que é deles e tomo apenas o que é meu. Eu ocupo o meu lugar e sigo o meu caminho. Essas frases são como sementes. Quanto mais você as repete, mais raízes elas criam dentro de você. Até que um dia, você percebe que já está vivendo a sua vida de forma plena, sem peso, sem culpas, sem amarras. Outro aspecto essencial é aceitar que a vida inclui tudo. Inclui alegrias e dores, sucessos e fracassos, ganhos e perdas. Viver a sua vida não é buscar perfeição, mas aceitar a totalidade. Quando você rejeita parte da sua história, fica incompleto. Mas quando aceita tudo, ganha uma força imensa. Muitos querem apenas a alegria, mas rejeitam a dor. Querem apenas a prosperidade, mas rejeitam a escassez que existiu no sistema. Querem apenas o amor, mas rejeitam as separações e as falhas. Mas a vida é completa apenas quando podemos olhar para tudo. Essa é a maturidade que nos coloca no nosso lugar. Pense em uma árvore. Ela só é forte porque suas raízes estão firmes no solo, e o solo contém tanto nutrientes quanto pedras. A árvore não rejeita as pedras, ela cresce apesar delas. Assim é conosco. Crescemos quando aceitamos tudo o que veio antes sem excluir nada. Esse é o movimento que Hellinger chamava de reconciliação com a vida. Quando você diz sim para tudo, encontra paz. E a paz é o solo fértil para viver a sua vida em plenitude. Quando você começa a viver a sua vida a partir do seu lugar, algo silencioso e profundo acontece dentro de você. É como se uma corrente de paz se abrisse, trazendo consigo clareza, leveza e a sensação de finalmente estar alinhado com o fluxo maior. Bert Hellinger dizia que, quando cada um ocupa o seu lugar, o amor pode fluir. Essa é a essência do ensinamento sistêmico. Ordem e amor caminham juntos. Ocupar o seu lugar significa também aceitar que a vida tem um limite. Muitas vezes nos sentimos tentados a ultrapassar esse limite, querendo interferir no destino dos outros, carregar dores que não são nossas, prolongar sofrimentos ou até salvar aqueles que amamos de escolhas difíceis. Mas, quando fazemos isso, perdemos a própria força. A verdadeira força surge quando aceitamos que a vida é maior do que nós e que cada um tem o direito e a responsabilidade de viver seu próprio destino. Isso nos leva a um dos princípios mais libertadores das constelações. Cada um pertence. Não importa o que tenha feito, não importa o que tenha acontecido. Todos os membros de uma família pertencem ao sistema. Quando alguém é excluído ou esquecido, o sistema tenta compensar,
e geralmente um descendente repete o destino daquele que foi deixado de lado. O filho pode carregar a tristeza do tio rejeitado. A filha pode repetir a solidão da avó esquecida. Assim, a vida fica presa em lealdades invisíveis. Encontrar o seu lugar passa também por reconhecer esses excluídos e dar a eles o pertencimento que nunca lhes foi negado. Às vezes, isso significa simplesmente dizer: você também faz parte. Eu vejo você, e agora eu sigo no meu lugar. Esse gesto simples restaura a ordem e libera todos os envolvidos. Quero compartilhar uma imagem que pode ajudar a entender isso. Imagine uma grande mesa de jantar onde todos os membros da sua família estão sentados. Pais, avós, bisavós, irmãos, tios, todos. Se alguém for deixado de fora, a mesa perde o equilíbrio. É como se houvesse uma cadeira vazia que chama a atenção de todos. Ao reconhecer e incluir cada um, a mesa fica completa, e todos podem se alimentar da mesma fonte, a vida. Muitas pessoas, ao olharem para sua própria história, percebem que estão vivendo não apenas a sua vida, mas também tentando dar lugar a alguém que foi esquecido. Essa é uma das razões pelas quais a vida parece tão pesada. Ao se libertar disso, você não apenas encontra o seu lugar, mas também ajuda a liberar toda a sua linhagem. Outro aspecto essencial é compreender que encontrar o seu lugar envolve aceitar o passado exatamente como foi. Quantas vezes ficamos presos ao e se? E se meus pais tivessem sido diferentes? E se minha infância tivesse sido melhor? E se eu tivesse recebido mais amor? Esses pensamentos, embora compreensíveis, apenas nos aprisionam. O passado não pode ser mudado, mas pode ser olhado com respeito. Hellinger sempre dizia que a reconciliação acontece quando olhamos para o passado e dizemos: sim, foi assim, e eu tomo a vida que veio disso. Não é sobre justificar ou romantizar o que aconteceu, mas sobre aceitar que do jeito que foi, resultou na vida que você tem agora. E a vida é sempre suficiente. A partir dessa aceitação, você ganha liberdade para criar algo novo, pois só podemos criar a partir da realidade, nunca da fantasia. Quando aceitamos o passado tal como foi, o presente se abre diante de nós com novas possibilidades. Quero te convidar a um exercício prático agora. Feche os olhos e pense em algo do seu passado que ainda pesa. Talvez uma dor de infância, uma injustiça, uma falta. Respire fundo e diga em silêncio: sim, foi assim. Eu aceito que foi assim. E agora eu sigo com a vida que me foi dada. Repita até sentir que algo dentro de você relaxa. Esse simples gesto pode abrir um espaço enorme de liberdade interior. Ao viver a sua vida e encontrar o seu lugar, você também descobre que não precisa mais provar nada a ninguém. Muitas vezes vivemos tentando conquistar o amor ou a aprovação dos pais, mesmo quando já somos adultos. Fazemos isso inconscientemente, como se ainda fôssemos crianças pedindo para ser vistas. Mas quando você reconhece que já recebeu tudo o que era essencial, a vida, você se liberta dessa necessidade de provar. Você passa a agir a partir da sua própria força, e não mais da expectativa dos outros. Isso se reflete na sua carreira, nos seus relacionamentos, na sua saúde.
pois a energia que antes estava presa em tentar ser aceito agora está disponível para a sua própria realização. Hellinger dizia: a vida quer que você a viva, não que a adie. E viver significa ousar ser quem você é, no lugar que lhe cabe, com a vida que recebeu. Isso não é arrogância, é responsabilidade. É um gesto de gratidão, porque ao viver plenamente você honra todos os que vieram antes, mostrando que o esforço deles não foi em vão. Pense em um atleta que, ao vencer uma corrida, ergue os braços e agradece ao time que o apoiou. Assim é você diante da sua família. Quando vive plenamente, é como se estivesse agradecendo a todos os seus ancestrais, mostrando que a vida que veio através deles continua, e continua bem. Para reforçar esse movimento, pratique algumas afirmações. Eu tomo a vida inteira, com tudo o que ela traz. Eu aceito o passado como foi e sigo em frente. Eu me liberto da necessidade de provar o meu valor. Eu vivo a minha vida no meu lugar, e isso é suficiente. Essas frases, quando ditas com presença, têm um poder transformador. Elas reposicionam você diante da vida e diante do sistema. Outro ponto que merece atenção é a relação com os filhos, caso você os tenha. Quando você encontra o seu lugar como filho diante dos seus pais, naturalmente ocupa o lugar de pai ou mãe diante dos seus filhos. Você não os sobrecarrega com suas dores, não espera que eles cuidem de você. Pelo contrário, oferece a eles o fluxo da vida de forma limpa e leve. Muitas dificuldades na relação entre pais e filhos acontecem porque os pais ainda não encontraram o seu lugar diante dos próprios pais. Quando isso acontece, os filhos acabam carregando pesos que não lhes pertencem. Ao ocupar o seu lugar, você liberta também seus filhos para que possam viver a própria vida. Esse é um dos maiores presentes que você pode dar às próximas gerações. A liberdade de não precisarem carregar aquilo que não é deles. Ao encontrar o seu lugar, você rompe com ciclos de repetição e abre espaço para novos destinos. Quero trazer aqui um exemplo prático. Um homem sempre sentia dificuldade em se conectar com seu filho adolescente. A relação era tensa, cheia de conflitos. Em uma constelação, percebeu que ainda não havia reconhecido o pai dele como grande. Carregava ressentimentos antigos, julgamentos e críticas. Ao fazer o movimento interno de se colocar como filho diante do pai, algo mudou. Ele conseguiu ocupar o lugar de pai diante do próprio filho, e a relação começou a se transformar. Isso mostra que o trabalho de encontrar o seu lugar não é apenas individual. Ele reverbera em toda a rede de relacionamentos. Quando você se reposiciona, todos ao seu redor sentem os efeitos. E talvez você se pergunte, mas e se meus pais já não estiverem vivos? Como posso fazer esse movimento? A resposta é que isso não importa. O movimento é interno. Você pode fechar os olhos, imaginar seus pais diante de você e fazer as mesmas afirmações. A alma não conhece barreiras de tempo ou espaço. O reconhecimento é válido mesmo que eles não estejam mais aqui. Outro aspecto importante é perceber que encontrar o seu lugar traz um senso de humildade. Humildade de reconhecer que não somos maiores do que a vida, que não somos maiores do que nossos pais, que não temos o poder de carregar o destino de ninguém. Essa humildade não nos diminui. Pelo contrário, nos fortalece. Pois é a partir dela que encontramos nosso verdadeiro tamanho.
Hellinger dizia: quem toma o seu lugar encontra a paz, e a paz que nasce desse movimento é algo que não pode ser comprado, nem conquistado pela força. É uma paz que vem de dentro, do alinhamento com a ordem natural da vida. Quero propor mais um exercício para você. Imagine-se de pé, com seus pais atrás de você e atrás deles todos os seus ancestrais. Respire fundo e sinta a força que vem dessa imagem. Depois dê um passo à frente e diga em silêncio: eu sigo com a vida que recebi. Eu sigo no meu lugar. Eu honro todos vocês ao viver bem a minha vida. Esse simples gesto pode se tornar um ritual diário de fortalecimento. E lembre-se de que viver a sua vida não significa viver sem dificuldades. A vida sempre trará desafios. Mas quando você está no seu lugar, esses desafios se tornam oportunidades de crescimento, e não prisões. Você os encara com força, em vez de com ressentimento. Esse é o grande legado das constelações. Mostrar que, ao ocuparmos nosso lugar, temos acesso a uma fonte inesgotável de força. Pois não estamos mais sozinhos, estamos apoiados por toda a nossa linhagem. E para encerrar esse ensinamento, quero que você leve consigo esta reflexão. Viver a sua vida e ocupar o seu lugar é o maior presente que você pode dar a si mesmo, à sua família e ao mundo. Pois quando você vive plenamente, inspira os outros a fazerem o mesmo. Agora eu te pergunto, em qual área da sua vida você sente que ainda não está ocupando o seu lugar? Onde você percebe que está vivendo a vida de outra pessoa? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos como este.